irmãos e irmãs, é com grande alegria que nós estamos aqui mais uma vez no nosso programa Bíblia para a Igreja. E eu terei a honra de caminhar com você durante algumas mensagens, aprendendo sobre os encontros que Jesus teve com outras pessoas. É muito importante que o nosso coração esteja escancarado e a nossa mente aberta, para que, ao observar como o Senhor Jesus se relacionava com outras pessoas, também desejemos ter um relacionamento íntimo e pessoal com nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, o nome da nossa série no Bíblia para a Igreja é Os Encontros de Jesus. E o meu sincero desejo é que você tenha um encontro vivo e pessoal com o Filho de Deus, enquanto tiver o privilégio e a alegria de ouvir as mensagens da Santa Palavra de Deus. Nós vamos ler primeiramente as Escrituras nesse dia, lá no Evangelho de João, no capítulo de número 1, a partir do versículo de número 35. Assim diz a palavra do Senhor. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de dois dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Queridos amigos e irmãos, aqui nós encontramos o Senhor Jesus pouco depois do seu batismo. Você sabe que quem batizou o Senhor Jesus foi João Batista. E antes da manifestação do Senhor Jesus no seu ministério, João teve um ministério apoteótico como um profeta que foi instrumento de Deus para preparar o caminho do Senhor. E no dia em que João batiza o Senhor Jesus, o Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea de pomba, e você ouve a voz do Pai dizendo: Este é o meu Filho amado, no qual eu tenho todo o meu prazer. A partir daí, todas as vezes que Jesus passa onde João Batista está, João Batista diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus. E o que aconteceu foi que os discípulos de João então começaram a querer seguir ao Senhor Jesus Cristo. E aqui então nós vemos essa cena. João estava reunido com André, irmão de Pedro, e com João, o evangelista, que é o autor do evangelho, e Jesus passou e ele disse: Eis o Cordeiro de Deus. Neste texto maravilhoso em que o Senhor Jesus encontra André e João, o autor do evangelho, nós vamos aprender neste dia as marcas do discípulo de Cristo. E ao olharmos para o texto da palavra de Deus, nós aprendemos que a primeira marca do discípulo de Cristo é que ele ouve a pregação. Assim diz o texto das Escrituras, versículo 35 e 36. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de dois dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. João, André, Pedro, Tiago tinham viajado dezenas de quilômetros para uma peregrinação espiritual para ouvir João Batista pregar. João Batista vinha sendo usado no deserto da Judéia para pregar a palavra de Deus, o Evangelho, dizendo que Cristo viria. E então, queridos amigos e irmãos, é impressionante que aqueles jovens estão ali com o coração aberto para ouvir João dizendo: Eis o Cordeiro de Deus. Eles viajaram quilômetros para ouvir a pregação. E essa pregação aponta para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ao olharmos para este encontro, nós aprendemos que um verdadeiro discípulo de Cristo é aquele que ouve a pregação da palavra de Deus. Eu me lembro daquele dia em que Jesus estava na casa de Marta, Maria e Lázaro. E Marta queria arrumar a casa, preparar o almoço, fazer tudo para Jesus. E Maria ficou aos pés do Senhor ouvindo suas mensagens.
Marta ficou irada e disse: Senhor, não te das conta de que eu estou a servir sozinha e minha irmã está aí aos seus pés sem fazer nada? E Jesus disse a Marta: Marta, Marta, tu estás preocupada com tantas coisas, mas uma coisa só é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. A melhor parte é estar aos pés de Jesus para ouvir a pregação da palavra de Deus. Se você quer ser um discípulo de Jesus, você tem que ter prazer de ler as Escrituras, você tem que ter prazer de estudá-las, você tem que ter o prazer de ouvir a exposição da palavra de Deus, porque o discípulo de Cristo Jesus é aquele que ouve a pregação da palavra de Deus. Mas talvez você me pergunte: pastor, que outra marca tem o discípulo do Senhor? A segunda marca do discípulo de Cristo é que ele segue a Jesus. O texto nos diz que depois que João falou aos seus discípulos que Jesus era o Cordeiro de Deus, o versículo de número 38 diz o seguinte: os dois discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. Ah, queridos amigos e irmãos, com a atitude de André e de João, nós aprendemos que outra marca do verdadeiro discípulo de Cristo é que ele segue a Jesus. O Senhor Jesus, em Marcos, no capítulo de número 8, diz o seguinte: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se você quer ser discípulo de Jesus, você deve estar disposto a renunciar a si mesmo. E, se necessário for, sofrer por causa do nome do Senhor Jesus. Mas ele diz que quem é discípulo deve, de fato, seguir os seus passos. Isso significa, então, que você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, você se arrepende dos seus pecados e agora você confia nele como seu único Senhor e Salvador, porque só ele te dá a vida eterna. E assim, tendo o coração transformado por ele, sendo justificado, adotado, selado pelo Espírito Santo, você agora não vive mais para fazer a sua vontade, mas você quer seguir ao Senhor Jesus e viver para a glória dele todos os dias da tua vida. Ah, querido amigo e irmão, uma outra marca do discípulo de Cristo é que ele segue a Cristo Jesus. Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Você tem seguido os passos do Senhor? Você tem buscado imitá-lo cada dia em sua vida? Se você quer ser discípulo, você precisa seguir a Cristo Jesus. Mas ao olharmos para o texto, nós nos perguntamos: qual será outra marca do discípulo de Cristo? A primeira delas é que ele ouve a pregação. Em segundo lugar, ele segue ao Senhor Jesus. Mas, em terceiro lugar, o texto da palavra nos diz que o verdadeiro discípulo de Cristo passa tempo com Jesus. Eles seguiram ao Senhor Jesus e o Senhor Jesus então perguntou a eles o seguinte no versículo de número 38. Que buscais? Disseram eles: Rabi, que quer dizer mestre. Onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Eles começaram a seguir a Jesus. Jesus então se volta para eles: o que vocês querem? E eles perguntaram: Rabi, onde assistes? Onde o Senhor está morando? E Jesus disse: vinde e vede. E eles seguiram ao Senhor Jesus. E o texto da palavra de Deus nos diz que isso aconteceu às 4 da tarde. Eles seguiram ao Senhor Jesus e permaneceram na presença dele em sua casa, conversando, ouvindo a palavra do Senhor Jesus, tendo comunhão íntima com ele, e isso o fizeram até o anoitecer. Até às 18 com a atitude de André e de João, nós aprendemos que o verdadeiro discípulo de Cristo passa tempo com Jesus. Eles seguiram a Jesus e tiveram o prazer de estar 2 horas num relacionamento íntimo e pessoal com o nosso Senhor. Se eu e você queremos ser discípulos de Jesus, nós precisamos passar tempo com o Senhor Jesus. É necessário separar um momento durante cada dia para sentarmos-nos aos pés do Senhor e abrir as Escrituras e ouvir o Espírito Santo de Deus falar conosco por meio da leitura da Santa Palavra de Deus. Nesse momento nós podemos cantar cânticos, confessar nossos pecados, oferecer ao Senhor nosso louvor, nossa adoração, rasgar a nossa alma diante dele, abrir o nosso coração, confessar nossos temores e pedir a ele que nos auxilie e nos dê vitória na caminhada cristã. Se você é discípulo de Jesus, você precisa
passar tempo com Jesus. Quanto tempo você tem passado com Cristo Jesus? Quanto mais você caminha com Jesus, você deseja passar mais tempo na presença de Jesus. Eu quero desafiar você que pelo menos 30 minutos do seu dia você separe para estar na presença do Senhor Jesus. E à medida que você for crescendo, você vai aumentar esse tempo para que você seja vazio de si mesmo e mais cheio do Espírito Santo, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Pastor, quais são as marcas do discípulo do Senhor? O discípulo de Jesus ouve a pregação. O discípulo de Jesus segue a Jesus. O discípulo de Jesus passa tempo com Jesus. Mas qual será a última marca de um discípulo de Jesus? A última marca de um discípulo de Jesus, conforme nos ensina o texto, é que ele fala de Cristo Jesus. O nosso texto nos conta a história de André. André ficou tão entusiasmado de seguir a Jesus, ter sido salvo por ele e ter aquele relacionamento pessoal com o Senhor, que ele saiu dali no fim do dia, no início do anoitecer, e encontrou o seu irmão Simão, Pedro. E André disse para ele: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E então André o tomou pela mão e levou o seu irmão Simão Pedro para conhecer a Cristo Jesus como seu único Senhor e Salvador. E nesse encontro o Senhor Jesus disse a Pedro: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que significa Pedro, pedra, Quefá, cabeça, aquele que seria o líder dos discípulos. Você não ouve falar de André ganhando 3.000 pessoas para Cristo Jesus, como seu irmão Simão Pedro em um sermão. Mas você vê André sendo usado como evangelista pessoal para levar o seu irmão à presença de Jesus. Se nós somos discípulos de Cristo Jesus, nós não poderemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Se nós somos verdadeiros discípulos do Senhor Jesus, para nós será um prazer falar do seu grande amor, falar da sua salvação, falar de como ele perdoou os nossos pecados, de como deu sua vida na cruz para nos salvar, e dizer a todos aqueles que se arrependerem e crerem em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, que eles receberão a vida eterna, que eles terão paz com Deus, terão seus pecados perdoados, serão declarados justos pela fé no tribunal de Deus, adotados como filhos de Deus, selados pelo Espírito Santo, e terão o privilégio de ter comunhão íntima com Jesus já aqui, o que vai se expandir por toda a eternidade. Ao final desta mensagem, eu quero perguntar a você: você é um discípulo de Jesus? Quais são as marcas do discípulo de Jesus? O discípulo de Jesus ouve a pregação, o discípulo de Jesus segue a Cristo Jesus, o discípulo de Jesus passa tempo com Jesus, o discípulo de Jesus fala de Jesus. Se você ainda não é um discípulo de Jesus, eu quero desafiar-lhe neste dia, aonde você está, a reconhecer diante de Deus que você é pecador, a pedir perdão ao Senhor por todos os seus horríveis, feios e tristes pecados, e a confiar que Deus te amou tanto, que mandou o único Filho dele a este mundo, para morrer na cruz do Calvário e pagar os seus pecados. A Bíblia diz que se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o seu único Senhor e Salvador, você vai ser perdoado de todos os seus pecados, você vai ser reconciliado com Deus, você vai se tornar a habitação do Espírito Santo e você terá já um lugar garantido nos céus. Se você quer receber a maior de todas as bênçãos de ser discípulo de Cristo, creia nele e você será salvo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.